Para essa aula, vamos criar o template do formulário, mas ainda sem atrelar nosso formulário do componente a ele, pois vamos focar em conhecer alguns componentes do formulário do Ionic. Então aqui, eu já estou no componente de cadastrar, mas pode abrir o template dele. E para começar pelo básico, vamos ter uma tag de form aqui dentro. Mas aqui, para não dar erro, quando eu crio um formulário, eu preciso atrelar ele a algo no meu template. Sendo assim, podemos ou comentar todo o formulário que nós temos lá no componente, que não é tão viável, ou podemos já atrelar aqui, pois é algo rápido de se fazer. Sendo assim, no meu form, eu vou dar bind aqui, um bind de propriedade, para um atributo chamado formGroup. Aqui estamos dizendo que a configuração para esse form está nesse formGroup que criamos. Com isso, nossa página já vai funcionar. Então aqui eu posso colocar form receita. Então aqui esse formGroup, o nosso grupo de form desse formulário vai receber esse form receita que nós criamos. Dentro, para não deixar tudo solto, eu vou criar aqui uma IonList. E vamos criar aqui dentro um IonList header, que é o cabeçalho dessa lista, que dentro vamos ter o texto só de crie uma receita. E abaixo precisamos dividir a receita. Nós temos basicamente três partes: uma introdução, os ingredientes e os passos. Para isso, vamos criar divisores de texto usando a tag IonItemDivider. Aqui nós estamos criando divisores da nossa lista. E eu poderia colocar aqui tudo em IonList headers, ou poderia ter três listas separadas, uma para cada componente, até ficaria mais apresentável. Mas por causa de alguns componentes que nós vamos ver nessa seção e aqui por causa da nossa lista, eu vou deixar tudo assim. E até melhora um pouco a semântica, então eu tenho um header e tenho divisores. E dentro do nosso divider, nós precisamos ter um label, então eu preciso passar um IonLabel aqui. Dentro desse IonLabel eu coloco o texto, então a primeira parte aqui vai ser sobre a receita. Eu já vou copiar isso aqui mais duas vezes, então pode copiar esse IonItemDivider aqui. Pula aqui uma linha e de novo. Então aqui nós teremos ingredientes e depois nós teremos passos. E abaixo aqui do nosso primeiro IonItemDivider, nós teremos nossos inputs. Então vamos criar três IonItem. Dentro eu vou criar aqui o IonLabel antes de criar os outros no caso. Vou criar esse IonLabel aqui. Agora eu posso copiar mais umas duas vezes, três vezes aqui na verdade, que eu preciso de 4 itens aqui. Então o primeiro que nós temos aqui seria o nosso título da receita. Depois temos uma descrição. Depois temos a imagem. E por último temos o tempo de preparo. O label tem uma propriedade de position que muda a forma que o label se comporta. Nós temos 4 opções de posição. O inline, que faz com que o campo do input comece logo na frente do label. Então aqui eu poderia passar position inline. Com isso daqui o label fica do lado esquerdo e o campo fica na frente, nosso campo de input. Nós temos também o fixed, que ele funciona meio parecido com o inline, porém o inline ele coloca o campo imediatamente após o nosso label. Então cada campo aqui vai ter um tamanho diferente por causa do tamanho de texto. Já o fixed ele já deixa um tamanho fixo. Então, independente do tamanho do texto que eu tenho no IonLabel, os nossos elementos de input na frente vão sempre começar no mesmo lugar. Nós temos também o floating, que ele tem uma pequena animação, ele é bem legal. Ele coloca esse título nosso, esse label, dentro do input. E quando nós selecionamos o input, quando nós damos o foco nesse input, aí esse título vai para cima, esse nosso label vai para cima do campo. Por isso floating, porque ele flutua para cima do nosso campo de input. E por último nós temos o stacked, que faz com que ele fique sempre acima do campo. Então para você ver a diferença, vamos colocar um em cada. Então aqui o stacked, aqui eu posso colocar descrição, o inline, aqui eu posso colocar o fixed e por último, aqui na verdade eu vou colocar o fixed e aqui o floating, porque tem uma certa diferença por causa dos elementos que vamos usar aqui. E já temos os labels, e aproveitando aqui que eu estou falando de posicionamento do label,
O divider aqui, ele também tem uma propriedade bem legal, que é o stick, que atualmente ela vem por padrão em false, mas você pode passar true aqui dentro. E quando você tem uma lista grande que tem um scroll e vários itens, por exemplo, se eu rolar essa lista para poder passar por vários itens, quando o divisor bater no topo da tela, ele fica numa posição fixa até que o outro divisor tome o lugar dele. Então, com isso, dependendo do formulário e do tamanho que você tem, o usuário não se perde, porque ele sempre vai estar vendo num título, no caso desse divisor, ele sempre vai estar vendo o que ele está preenchendo, quais dados ele está preenchendo ali, porque esse divisor vai ficar sempre em cima informando. Então, aqui abaixo desse IonLabel, eu vou criar um Ion Input normal, assim, simples, pois vamos utilizar um input de texto comum. Já para nossa descrição, nós teremos aqui uma tag diferente, que é o Ion Text Area. Ele cria um text area, igual nós temos no HTML também. E ele tem diversas propriedades legais para se trabalhar. Eu não vou passar por todas agora, mas a primeira e mais básica que nós temos seriam os rows, que são as linhas que eu tenho dentro do meu text area, que nós vamos definir em 3. Depois nós temos também o auto grow, dessa forma, que nós vamos colocar aqui em true. Normalmente ele vem em false. E essa propriedade define se o tamanho do text area deve aumentar automaticamente quando passe o número de linhas definidos no row. Então, para a apresentação, nós temos 3 linhas, mas se por acaso o usuário digitar mais do que 3, ele expande automaticamente para mais uma linha. E por último, temos aqui o spell check, que vai receber aqui um true também, que ele vem normalmente em false, e ele vai dizer ao navegador que ele pode indicar quando alguma palavra está errada. Então, quando o usuário estiver utilizando o app num device, com esse spell check, o próprio teclado do device da pessoa, seja Android ou iOS, já vai indicar palavras erradas, vai indicar palavras diferentes que ele pode utilizar, toda aquela correção de palavras que nós temos normalmente, autocorretor e tudo mais. Depois nós temos uma imagem, que é para a gente ver a receita e saber do que se trata só batendo o olho na receita. E por enquanto, a imagem será um link, né, para uma imagem. Mais para frente vamos querer inserir uma imagem com a câmera, ter uma lista de fotos e tudo mais. Então vamos copiar aqui o input que eu tenho no meu item de título, porque como é só o link, eu posso colocar aqui num texto mesmo. E agora para o tempo de preparo. Eu quero fazer algo diferente e vamos utilizar um componente programático novo, mas nós veremos na próxima aula.